Em Anatote, pequena vila de sacerdotes, vivia um jovem chamado Jeremias, filho de sacerdote, vida simples, até que Deus invadiu sua vida. Jeremias, a voz ressoou. Seu corpo inteiro tremeu. E Deus falou: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Uma lágrima caiu. Jeremias caiu de joelhos. Ah, Senhor Deus! Eis que ponho minhas palavras em tua boca. Medo se tornou chamado. O profeta havia nascido. Se você chegou até aqui, fique comigo até o final, porque você vai se surpreender com esta história deste homem. Deixe seu like, assine o nosso canal e comente no comentário fixado abaixo o que você acha deste chamado divino. E se você foi chamado, não temais, porque aquele que te chamou garante e te ajudará a cada dia. Em Anatote, pequena vila de sacerdotes, um jovem de 20 anos ouviu uma voz que mudaria sua vida para sempre. Jeremias. A presença divina encheu o quarto. E Deus falou: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei. As nações te constituí profeta. Jeremias tremeu. Ah, Senhor Deus, eu não sei falar porque sou jovem. Mas Deus respondeu: não digas que és jovem, porque a todos a quem eu te enviar, irás. Tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. E Deus lhe mostrou a primeira visão, uma vara de amendoeira, a árvore que floresce primeiro, mesmo no inverno. Que vês tu, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O profeta estava sendo preparado. Deus vigiaria. Deus cumpriria. E Jeremias foi enviado a Jerusalém, e ali profetizou julgamento. Vejo uma panela fervente vindo do norte. A invasão babilônica estava chegando, mas o povo riu. Os sacerdotes zombaram. Profeta de desgraças, gritavam. Ninguém queria ouvir a verdade. Preferiam mentiras confortáveis. Falsos profetas inundavam o templo. Paz, paz, proclamavam. Jerusalém nunca cairá. O templo de Deus nos protege. Mas Jeremias se levantou. Vocês confiam em palavras falsas. Deus não habita em templos feitos de pedra quando corações são de pedra. Arrependam-se ou perecerão. A verdade sempre confronta. Deus ordenou um ato profético chocante. Jeremias colocou um jugo de boi sobre seus ombros e caminhou pelas ruas. Assim diz o Senhor: submetam-se à Babilônia e viverão. Resistam e morrerão. O povo o apedrejou. Chamaram-no de traidor, mas ele era apenas obediente. Passur, o sacerdote-chefe, não suportou. Ele espancou Jeremias e o prendeu no tronco público. Durante toda a noite, o profeta sofreu: pescoço, mãos e pés presos, humilhado, torturado. Mas na manhã seguinte, quando foi solto, profetizou novamente. O sofrimento não o silenciou. Deus disse: escreve todas as palavras que te falei num livro. E Jeremias chamou Baruque, seu fiel escriba. Por meses ditou cada profecia, cada advertência, cada promessa. O rolo cresceu. A palavra foi preservada, porque palavras de Deus não podem ser perdidas. O rolo chegou ao rei Joaquim. No palácio de inverno, enquanto o fogo aquecia, o rei ouviu as profecias. E a cada 3 ou 4 colunas, pegava seu canivete, cortava e jogava no fogo, queimando a palavra de Deus. Mas você não pode queimar a verdade. Deus mandou Jeremias escrever tudo novamente e acrescentar mais. Os príncipes prenderam Jeremias e o jogaram numa cisterna vazia, mas não estava vazia, estava cheia de lama. Ele afundou até a cintura, sem comida, sem água, sem luz. Apenas escuridão, frio e a certeza de uma morte lenta. Ali, no fundo do poço, Jeremias clamou, e Deus ouviu. Um etíope, Ebed-Meleque, servo do palácio, teve compaixão.
Arriscou sua própria vida, foi ao rei e pediu permissão. Então, com trapos velhos e cordas, desceu à cisterna e puxou Jeremias para a luz. Às vezes, Deus usa estrangeiros para salvar seus profetas. A misericórdia não tem fronteiras. O rei Zedequias, fraco e indeciso, chamou Jeremias secretamente. "Há alguma palavra do Senhor?" perguntou com medo. E Jeremias, que poderia ter mentido para salvar sua vida, falou a verdade. "Ah, serás entregue nas mãos do rei da Babilônia." A verdade não muda, mesmo quando dói. E então aconteceu, exatamente como Jeremias profetizou. Os babilônios romperam as muralhas. Jerusalém caiu, o templo ardeu, o povo foi levado cativo e Jeremias, do alto das muralhas, chorou. Não porque estava certo, mas porque seu povo estava sofrendo. Ele amava aqueles que o odiavam. Entre as cinzas, Jeremias se sentou e escreveu lamentações. Como jaz solitária a cidade que era populosa. Cada palavra era uma lágrima, cada verso era um gemido. O profeta das lágrimas chorava sobre as ruínas, mas mesmo ali havia esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nabucodonosor ordenou que Jeremias fosse encontrado e libertado. "Cuide bem dele", disse o rei pagão. A ironia era amarga. Rejeitado por seu povo, honrado pelo inimigo, ofereceram-lhe honras na Babilônia, mas Jeremias escolheu ficar com os pobres, com os quebrantados, com o remanescente. Jeremias ficou com aqueles que ninguém queria, os agricultores, os pobres, os esquecidos, e ali, entre vinhas queimadas e casas destruídas, ele ministrou, consolou, profetizou esperança, porque o chamado de Deus não termina quando a multidão some. Ele continua com os que restam. Mas o remanescente teve medo. "Vamos para o Egito, lá estaremos seguros", e forçaram Jeremias a ir com eles, contra a vontade de Deus, contra a profecia. O profeta foi arrastado para o exílio no Egito, e mesmo ali, mesmo em desobediência coletiva, ele profetizou. Até o fim. Em Tafines, no Egito, Jeremias fez seu último ato profético. Enterrou pedras na entrada do palácio de Faraó e profetizou: "Nabucodonosor virá e estabelecerá seu trono sobre estas pedras." Anos depois, aconteceu exatamente assim. As palavras de Deus não falham, nunca. Mas Jeremias não profetizou apenas julgamento. Ele profetizou a maior esperança de todas. "Dias virão", disse o Senhor, "em que farei uma nova aliança, não como a antiga. Esta será escrita no coração. Todos me conhecerão, e de seus pecados não me lembrarei mais." Era uma promessa de Jesus. A tradição diz que Jeremias morreu no Egito, apedrejado por seu próprio povo. 60 anos de ministério, 60 anos de rejeição. Mas ele nunca desistiu. Sob as estrelas do deserto, o velho profeta contemplou o céu. Sua missão estava cumprida. E hoje, milhares de anos depois, suas palavras ainda vivem. Porque aqueles que falam a verdade de Deus nunca morrem. Eles apenas ecoam na eternidade. Jeremias, o profeta que ninguém queria ouvir, o homem que passou 60 anos sendo rejeitado, perseguido, torturado, mas nunca desistiu. E hoje, sua história não é apenas história antiga. É um espelho para você, para mim, para todos nós. Porque Jeremias nos ensina verdades que precisamos desesperadamente em 2026. Se a história de Jeremias tocou seu coração, se você sentiu a coragem desse profeta fiel, se algo despertou em você, eu te peço, curta este vídeo. Mostre que histórias de fé e coragem ainda importam em 2026. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque temos muito mais. As histórias dos profetas, os milagres de Jesus, as verdades que transformam vidas, e eu quero caminhar com você nessa jornada de fé. Comente aqui embaixo
Qual momento da vida de Jeremias mais te impactou? Você já se sentiu como Jeremias, falando a verdade, mas sendo rejeitado? Que promessa de Deus você precisa se agarrar hoje? Se você está passando por um momento de rejeição, solidão ou lágrimas, escreva "Eu confio" nos comentários. Nossa comunidade vai orar por você. Se Jeremias 29:11 é a promessa que você precisa hoje, planos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança, escreva "Amém" e declare sobre sua vida.